é bem rápido, só separei 5 slidezinhos aqui. O título do livreto hoje, né? Quem não tem livro, todos têm? Tem, né? Então, hoje nós vamos capítulo 2 do livrinho, que é Sabedoria de Pai para Filho. Capítulo 2, Sabedoria de Pai para Filho. A gente vai seguir uma ordem de sequência, né? Então, eu aconselho os irmãos antes de vir para o estudo bíblico, no dia anterior, aí, no sábado, dar uma lida no capítulo que vai ser falado no domingo. E como a gente vai seguir a ordem, então você já sabe de domingo que vem. Então a gente está no 2, domingo que vem no 3, no 4, por aí vai até o final. Então, se os irmãos puderem dar uma lida, seria legal. Porque, às vezes, Deus pode falar algo particular com os irmãos que de repente não fala com quem está aqui na frente. Eu creio que aqui em cima, Deus até pode falar em específico com alguém, ao coração de alguém, mas normalmente a mensagem que é dada aqui é para a igreja, né, no geral. Mas lendo o texto sozinho, em casa, de repente Deus pode falar alguma coisa de forma particular em teu coração, para te mostrar algo que de repente a gente não fale aqui. Então leia um dia antes, estude sozinho na sua casa, se habitue a estudar a palavra, e aí domingo você vai chegar aqui bem melhor, garanto. Amém? Eu fiz um slidezinho para cada capítulo, e aí são só 5 slidezinhos, acho que até 8h30, 8h40 no máximo a gente termina, tá bom? Vou ler aqui. O slide está resumido, então não precisa ler o capítulo inteiro. Sobre a introdução, os pais frequentemente se preocupam com a formação profissional dos filhos, mas negligenciam sua formação espiritual. O foco deve ser educar os filhos nos caminhos do Senhor. Isso não é só específico a pai no tratamento dos filhos. Eu acho que a gente tem a tendência de fazer isso em tudo na nossa vida, né? De dar preferência, dar um foco maior às coisas terrenas do que às coisas de Deus. Principalmente quando você é jovem, né? Está tendo aquela busca pela formação, de emprego que vai trabalhar a vida toda, o relacionamento que vai ter estabelecido para o futuro de um casamento, a formação de uma família e tudo mais. Principalmente na juventude a gente tem essa tendência a focar antes nas coisas físicas, materiais, e depois, no segundo plano, as coisas de Deus. Quando a gente fica mais velho também. Quantas vezes eu mesmo já me peguei priorizando a semana inteira, trabalho, estudo, e deixando em segundo plano, vamos dizer assim, a leitura das Escrituras, a comunhão com os irmãos aqui, o serviço da obra. Nessa introdução, a gente tem essa afirmação direta de que nós devemos sim nos preocupar como pais com o futuro dos nossos filhos aqui na terra, com a profissão que eles vão escolher, com o trabalho que eles vão desempenhar, com a família que eles vão formar. Mas o foco da educação dos filhos tem que ser a educação nos caminhos do Senhor, a educação da Escritura, a educação sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Ontem eu estava aqui no culto da juventude e o irmão deu a oportunidade de falar no meio da pregação, e eu comentei que muitas pessoas que já têm uma certa idade, eu me incluo, mas principalmente mais velhos do que eu, pessoas mais velhas do que eu, as irmãs aqui podem validar isso, que essas pessoas quando chegam numa determinada idade, às vezes param e olham para trás e falam: poxa, se eu pudesse voltar, eu não teria feito isso aqui.
Eu não teria feito essa coisa aqui. Poxa, minha vida seria tão diferente hoje se nesse momento aqui eu tivesse tomado uma atitude diferente, eu tivesse escolhido outra coisa. Como a minha vida não teria mudado hoje? Infelizmente a gente não volta no tempo, né? E a lei de Deus é nada mais do que isso, uma maneira de mostrar a nós aquilo que Deus quer de nós, como nós devemos viver. E quando nós somos jovens, infelizmente isso não é algo que é possibilitado a todos, né? Uma boa parte da igreja já entra na igreja, já conhece o Senhor, já tendo toda uma história lá atrás, toda uma história no mundão aí. E às vezes, eu falo por experiência própria, às vezes a gente chega já com algumas consequências de coisas que a gente fez lá atrás, e aí precisa se reestruturar e tudo mais. Essa oportunidade, esse presente, que infelizmente não é dado a todos, que é de conhecer o caminho do Senhor ainda na juventude, esse presente é algo muito raro e não deve ser desperdiçado. Quando nós somos pais, e independente do caminho que nós trilhamos, que nós conhecemos a Deus, quando nós temos a oportunidade de acompanhar o crescimento do nosso filho, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, ensinar a ele os caminhos do Senhor, para que ele não cometa erros iguais ou parecidos àqueles que você cometeu, é uma joia, uma preciosidade. Então, precisamos, como pais, focar sim na educação dos filhos? Sim. Ele precisa ter uma boa formação, ele precisa saber quem ele vai escolher, ele ou ela vai escolher para formar lá na frente uma família. Os pais têm sim que ficar de olho nos relacionamentos dos filhos para orientar e tudo mais, mas o foco deve ser a educação nos caminhos do Senhor, para que esse filho, conhecendo os caminhos do Senhor, cresça seguindo a vontade de Deus. Para quem chegou agora, a gente está no capítulo 2 do livreto. Alguém não tem? Todo mundo tem, né? Tá bom. Tem 2 versículos que são citados aí, que eu vou ler aqui, ó. Provérbios 25:1, está lá na tela, não precisa abrir. Estes também são provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram. O livro de Provérbios, ele contém sabedoria. A sabedoria de um homem que pediu isso e recebeu isso diretamente de Deus. Eu gosto sempre de exemplificar, eu sempre dou o mesmo exemplo, mas é uma coisa que me marcou, e sempre que eu tenho a oportunidade eu repito aqui, né? Acho que vocês já ouviram isso 10 vezes. Mas toda vez que eu falar sobre provérbios, sobre sabedoria, eu vou comentar isso. Existe uma diferença grande entre sabedoria e conhecimento. E o mesmo exemplo que eu dei é uma coisa que me marcou e eu vou dar aqui de novo. Há muito tempo atrás, meu filho tinha pneumonia de repetição. A gente foi a uma pneumologista, ela conseguiu um encaixe para a gente. A gente chegou lá próximo do horário do almoço, mais ou menos. Então, como era encaixe, não estava na agenda, ela ainda estava terminando de atender o paciente, ia parar para almoçar, ia atender a gente ali no intervalo. Quando ela terminou de atender o paciente, que chegou a nossa vez de entrar, ela falou: você pode esperar um minutinho? O consultório dela tinha uma varanda, uma varandinha. Ela abriu o blindex, foi para a varanda e começou a fumar. Um médico, o pneumologista, é o responsável pelo pulmão. Quem melhor para saber que o cigarro faz mal à saúde do que o médico pneumologista? A mulher fumava. Ela tem o conhecimento? Tem. Fez a faculdade, são 5 anos de faculdade de medicina, mais acho que 3 anos de formação na área dela, que era pneu. Então você tem todo, e sem falar em uma médica antiga, né, de uma certa idade, nos vários cursos que fez ao longo da vida, de aperfeiçoalização, e por aí vai. Ela tem conhecimento de que o cigarro faz mal ao pulmão? Tem. Mas foi uma atitude sábia? Então, nem sempre você conhecer a letra garante a você que você vai tomar atitudes sábias na sua vida. Sabedoria e conhecimento não é a mesma coisa. Tem um monte de PhD, doutor, fazendo um monte de bobagem. Às vezes contra aquilo que ele mesmo estudou. A pessoa sabe que está errado, mas mantém. E Salomão pediu a Deus não conhecimento,
pediu sabedoria. E o livro de Provérbios, ele tem essas sabedorias de Salomão. E uma dessas sabedorias é essa que a gente está estudando hoje. O foco na educação dos filhos tem que ser o cuidado dos caminhos do Senhor. Filhos, Efésios 6, 1 ao 4. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Como pai, irmãos, eu me coloco no meio, também sou pai. Temos essa missão. Além de pertencermos ao corpo de Cristo, cada um de nós tem uma atividade de desempenhar aqui na igreja. Nós temos uma função importantíssima na nossa família em relação aos nossos filhos. Educar os nossos filhos para que eles não trilhem os caminhos errados que às vezes os próprios pais trilharam. Ensinar os filhos a identificar aquilo que pode ou não ser feito no mundão aí fora. O mundo é cada vez mais apelativo em relação à juventude. Os jovens cada vez mais são tentados a coisas. É cada vez mais difícil para o jovem dizer não a certas coisas e se manter firme na palavra. Eu estava até mostrando a minha esposa na sexta-feira. Eu ainda sou homem das cavernas, eu ainda tenho Facebook, tá? Então, eu gosto de me inscrever nesses grupos. Tem uns grupinhos lá de música, de piada, de um monte de coisa. Eu vou me inscrever porque eu gosto de ver essas coisas lá. E aí esses grupinhos têm um status. Aí minha esposa pegou no celular, né? Simplesmente quando ela mexe, ela pega lá, ela abriu e falou, nossa, que coisa horrível. Era um grupo de piadas, mas no status do grupo tinha uma mulher nua. Apelativo, é chamativo. Imagina para a juventude, para o jovem, com todos os hormônios aflorando, sem uma personalidade formada, lidar com esse tipo de coisa, essa apelação. Cabe ao pai, através das escrituras, orientar, instruir e apoiar. Isso é só uma introdução, vamos para o segundo tópico. Um pai piedoso, mas é qualquer pai que tem esse tipo de atitude, ou que vai ter esse tipo de atitude. Salomão representa o pai que transmite a sabedoria divina aos filhos, exortando-os a aceitar a instrução e a buscar o temor do Senhor. Os pais têm a responsabilidade primária de formar espiritualmente os seus filhos. Então quer dizer que o meu filho, se eu for um bom pai, quer dizer que ele vai crescer nos caminhos do Senhor? Nem sempre. Durante esse tempo cristão, eu já conheci alguns pastores que são homens de Deus, que fizeram a sua parte, mas infelizmente os filhos cresceram e foram para outro caminho. Não é responsabilidade do pai obrigar o filho a estar no mesmo caminho que ele. A obrigação é orientar, a dizer. Aquele filho nunca vai poder dizer que o pai nunca ensinou, nunca mostrou qual era o bom caminho, nunca instruiu, porque nós somos dotados de um certo arbítrio, vamos dizer assim, livre agência, né? Como diz a teologia. Nós temos livre agência, nós temos direito de escolha. Então vai chegar numa certa idade que o seu filho vai viver a vida dele de acordo com as escolhas dele. Mas você, pai e mãe, nesse momento tem que ter a consciência tranquila de que você fez aquilo que deveria ser feito, que era instruir, orientar, pregar a palavra, plantar aquela sementinha, que às vezes pode florescer muito tempo depois. Muitos de nós fomos assim, né? Vivemos no mundão, fizemos um monte de besteira, e depois, em algum momento da nossa vida, aquela sementinha que alguém plantou lá atrás floresce, a gente volta para os caminhos do Senhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas a obrigação do pai é instruir, ensinar, mostrar o caminho para que o filho siga. E temos que ter a consciência tranquila de que fizemos aquilo que a palavra de Deus nos orientou a fazer. Provérbios 2, no 1 ao 2, né, versículo 5 também. Isso aqui são resumos, tá? Não precisa abrir a palavra não. Para a gente não ficar lendo o texto, eu resumi algumas coisas e botei no slide ali. Leiam em casa depois, para que Deus fale com você. Muitas pessoas não estavam aqui quando a gente iniciou a pregação, eu vou repetir, tá? Às vezes, Deus tem algo específico para falar ao teu coração que não fala através de quem está aqui. Eu creio que Deus pode usar alguém que está aqui em cima, com o microfone na mão, para falar alguma coisa que vá de acordo com o teu coração. Mas às vezes, Deus fala com você de forma particular.
Então, o que eu oriento os irmãos a fazer? Nós vamos seguir essa apostila até o final. Então, hoje é o capítulo 2, amanhã é o 3, depois o 4, o 5, vai na sequência. Então, os irmãos já sabem qual o tema da escola bíblica da semana que vem. Então, antes de vir, leia o texto, estude sozinho em casa, que às vezes Deus pode falar no teu coração. Quem vai subir aqui para dar aula ou para ensinar, pode não ter despertado, pode não ter falado com ele. Então, estude antes sozinho e depois venha para a escola bíblica, tá bom? Então, vou colocar no slide só uns resuminhos das coisas que eu li, e em casa vocês leem o texto, o capítulo 2 inteiro. São só as 4 páginas, né? Dá para ler de boa ao longo da semana, tá bom? Então, sobre o pai piedoso: filho meu, se aceitares as minhas palavras, entenderás o temor do Senhor. Se você aceitar aquilo que eu estou pregando para você, que eu estou ensinando para você, você vai entender como é ter uma vida baseada no temor do Senhor, como não desagradar a Deus, como tomar decisões boas ao longo da sua vida. Se nós plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Efésios 6,4: Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai na disciplina e na instrução do Senhor. Ou seja, pai, não seja rigoroso ao extremo. Existe uma certa dose de rigor, né, que devemos aplicar, mas tudo na vida é questão de dosagem. Existe um sentimento mais bonito do que amor? Não, né? Mas tem aquela... Antigamente até tinha uma novela, né, da Globo, que é Mulheres que Amam Demais, já viu? Se você exagera até num sentimento bonito como o amor, a pessoa que é alvo do seu amor vai se sentir sufocada, oprimida, vai fugir de você. Então, se até um sentimento bom como o amor, você precisa acertar a dose. Se você colocar demais, você vai ter problema. Se você colocar de menos, você vai ter problema. Você precisa acertar na dosagem. Tudo na vida, até as coisas boas, se você exagera na dosagem, ela vai te trazer prejuízo. Então, existe sim uma certa rigidez que os pais têm que ter, mas a Bíblia adverte: não provoquei a ira aos vossos filhos. Não irrite o seu filho. Seja rígido, seja duro, mas acerta a dosagem. Não ultrapassa aquilo. De menos, você vai criar um filho mimado que lá na frente vai apanhar da vida. Então é melhor que ele apanhe de você, apanhar que eu falo no sentido de ser exortado, de tomar repreensão, de ficar de castigo, de perder coisas. Então é melhor ele tomar essas bofetadas do pai do que tomar da vida. A vida não tem pena. As pessoas aí fora, ele vai sofrer muito mais do que na sua mão. Então, se você erra a dosagem para menos, você vai criar uma criança extremamente... Hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas frustradas que não conseguem ouvir um não, que não conseguem às vezes lidar com situações em que ela não desejaria que acontecesse. Eu já vi muito isso, no trabalho principalmente. É incrível. Lá na empresa que eu trabalho está tendo uma pesquisa de RH sobre geração, X, Y, Z. E por aí vai, não sei todas. Mas as gerações mais novas têm uma resistência altíssima à questão de autoridade, de organização e tudo mais. O índice de pedidos de demissão dos jovens de 20 e poucos anos que entram no mercado de trabalho é muito maior do que daqueles mais adultos, mais maduros, de 30 e poucos, 40 e poucos anos. A pessoa simplesmente não consegue se frustrar. Ela não consegue entender que tem um horário a cumprir, ela não consegue entender que há um prazo para entregar determinadas tarefas, que às vezes ela vai encontrar dificuldade, não vai ter ninguém para dar a mão, porque no mercado de trabalho tem muita gente que é assim, tem gente que gosta de ensinar, tem pessoas que não, falam: eu aprendi apanhando, então você que se vira, e a pessoa vai ter que se virar sem ter apoio de ninguém. Então essa geração nova tem tido mais resistência a esse tipo de situação, e o índice de pedidos de demissão é altíssimo. A pessoa não consegue parar, não consegue encarar, não consegue se frustrar. Quando você vai ver por conta da maneira como foi criado. Então ensine o seu filho a receber o não. Ensine o seu filho de que o mundo não gira em torno dele, de que ele não vai conseguir tudo que ele quer na vida, que ele tem que se esforçar para conseguir aquilo que ele quer. E às vezes nem se esforçando, você conhece que tem um outro, você consegue, que tem um outro que se esforçou mais do que você. Então cria no seu filho essa resistência, essa vacina à frustração. Então eduque nosso filho, seja rígido, mas não os incite a ira.
Não exagere na dose, tá bom? Porque senão você vai conseguir o efeito contrário. Mas criai na disciplina e na instrução do Senhor. Ensine a palavra, mostra a ele o caminho que deve andar. Filhos, os filhos como jovens ingênuos, isso é mais um capítulo que tem aí. O jovem, conforme descrito em Provérbios, está em uma fase de decisões críticas entre a sabedoria e a insensatez. O ingênuo, por sua falta de convicção, é facilmente influenciado e precisa decidir pelo caminho da sabedoria. São raras as exceções de grupos de jovens que não tem aquele comportamento de manada, sabe qual é? 2, 3 faz uma determinada coisa e todo grupinho acaba seguindo que aqueles 2, 3 fizeram determinada coisa. Nós somos, o jovem, ele é ingênuo. Não que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Muito adulto é ingênuo também. A ingenuidade ela está muito ligada à falta de experiência. Então, muitos adultos cometem alguns erros também por ingenuidade, por falta de experiência. E aí, como diz aquele ditado de rodapé de caminhão, né, de placa de caminhão: sábio não é aquele que aprende com os próprios erros, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, se você vê uma pessoa enfiar a mão numa fogueira e queimar a mão, você não vai duvidar em meter a mão para sentir a dor, para saber que não pode enfiar a mão na fogueira. Então, se você viu alguém fazer uma bobagem e você viu que deu ruim, a chance de aquilo dar ruim com você é muito maior do que eles acertam. Então, essa é a questão. Tanto a juventude quanto a maturidade, mas é mais na juventude, né? Tem essa ingenuidade pela falta de experiência, pela falta de contato com determinadas coisas. E esse contato pode vir através das experiências do próprio pai. Não quer dizer que o filho vai ser exatamente, vai reagir 100% igual àquilo que o pai reagiu, àquilo que o pai fez naquela situação. Às vezes você tem filhos mais novos, muito mais sensatos do que muitos pais, né? Mas a maioria, eu estou falando da maioria, não é 100%, eu não estou generalizando, mas da maioria dos casos, você tem uma imaturidade muito grande, uma ingenuidade muito grande por parte dos filhos, e que às vezes cometem determinados erros que o pai já advertiu. Mas aí é cada um com a sua vida. Lembra do que eu disse no início? O pai tem que ter aquela consciência tranquila de que orientou. Agora, se o filho, usando da sua livre agência, quiser enfiar a mão no fogo, ele vai enfiar a mão no fogo e vai sentir a dor. O pai, ele acompanha o filho até um determinado momento da vida, apoiando e orientando, mas ele não dá a mão e carrega. Nós trilhamos sozinhos esse caminho durante a nossa vida. Mas tenha consciência tranquila, como pai e mãe, de que você orientou, de que você falou. E aí é com ele, tá bom? Algumas pessoas aprendem com os próprios erros e outras pessoas aprendem com os erros dos outros. Então, que nossos filhos possam aprender com os nossos erros e não se sofrer e quebrar a cara para aprender. Isso primeiro, tá bom? Números 1:3. Contarás todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Isso aqui é um censo que foi feito. Provérbios 1:22. Até quando, ó simples, amarei da simplicidade? Provérbios 9:4. Quem é simples? Volte-se para cá. O evangelho, a orientação é simples. Não há nada de complexo ou oculto nas escrituras. Eu já vi pregadores usarem numerologia, pregadores, entre aspas, usar numerologia e começar a extrair sentido da quantidade de letras de certas palavras. O judeu faz muito isso, né? Tem a cabala judaica que faz essa coisa, né? Da gematria, de pegar palavras e extrair letras, e cada letra tem um significado. O evangelho, a orientação de Deus é simples. Não há nada em oculto ou complexo na hora de entender as escrituras. A vontade de Deus, ela é simples. E qual é a vontade de Deus? A ideia de muitos jovens que tem fora, que vivem, né, é de que a escritura, a palavra de Deus, é uma prisão que te priva de certas coisas. Mas vocês já pararam para analisar o que é a lei de Deus? São nada mais do que meios de proteger nós de nós mesmos. Mentir é pecado, não é? A lei de Deus diz que você não deve mentir. Mas e se você mentir? Se você é um mentiroso no seu ambiente de trabalho, você vai ser demitido. O seu chefe não vai confiar em você.
Se você é um mentiroso no teu casamento, ele vai ser destruído, porque você não vai ter confiança no seu cônjuge. Se você é um mentiroso com os seus filhos, ele não vai respeitar a sua autoridade como pai, você vai destruir a sua família. Então a Bíblia diz: não minta, não destrua a si mesmo. Então a lei de Deus não é algo que te priva de alguma coisa, é algo que te resguarda de si mesmo. Siga a lei de Deus, analisa todos os pecados, vamos dizer assim, todas as proibições. Não adulterarás, não matarás, não faça falso testemunho contra outra pessoa. Se você vê a consequência de fazer certas coisas, dessas coisas que a Bíblia pede para você não fazer, você vai se dar conta de que a lei de Deus é um muro que te protege de si mesmo, não é algo que te priva. Ah, vou para a igreja porque eu vou poder fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas as coisas que você não pode fazer são exatamente coisas que te destruiriam se você fizesse. Vamos dizer isso assim. E exatamente essa mensagem que o jovem tem que entender. Eu sei que é difícil. Eu sou pai, eu tenho um filho que fez 12 anos, então a gente está começando a puxar a orelha dele em algumas coisas que servem para mim também, tá bom? Vamos lá, próximo capítulo, deixa eu ver aqui, 8:27. Caminhos sedutores, é um dos capítulos que tem aí. Salomão alerta sobre os perigos da ganância, das más companhias e das tentações sexuais. A sabedoria divina instrui sobre a necessidade de evitar seus caminhos que levem os caminhos que levem à destruição. Provérbios 1, do 11 ao 12. Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, que ele está falando de sacrifício. Provérbios 2, 16 e 18. Livrar-te-á da mulher estranha, cujas veredas conduzem à morte. Porque mulher ou homem, tá? Então, vamos mudar aqui. 1 Timóteo 6 ao 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vou fazer um resuminho rápido. As más companhias, aquele comportamento de manada que eu tinha falado antes, que a juventude costuma ter. Tem um grupo de amigos, 2 fazem determinada coisa e todo o restante vai junto. Já foi mais que provado, hoje em dia, até me assustei com isso, mas tem pesquisas que dizem que até os 24 anos você ainda está em formação. Eu achei estranho porque eu já vi pesquisas mais antigas dizendo que era até os 18, né? Por isso que a maioridade era 18 anos. Mas hoje todo mundo diz que a adolescência está indo até os 24. Parece que a gente está demorando mais a amadurecer, né? Vamos dizer assim. Então, vou usar os dados de hoje. Até os 24 anos, que é um absurdo, mas vai lá, até os 24 anos, a mente do jovem ainda está em formação. Então, ele ainda não tem toda a formação da sua mente para poder estruturar ideias sobre certas coisas, para analisar certas coisas, para formar opinião sobre certas coisas. Eu acho que não é 24, né? Vamos seguir o que dizem aí, mas tá bom, vamos lá. Até os 24 ele tem essas deficiências todas. E a presença do pai na ajuda ao entendimento, ao processamento de tudo que acontece no mundo é importantíssimo. Porque se o pai não for ativo, os companheiros vão ser. As companhias da escola, as companhias do trabalho, da faculdade, o que quer que seja. E isso pode levar a esse jovem a ter ideias erradas, a formar a sua visão de mundo, que a gente chama de cosmovisão, de uma maneira totalmente contra as leis de Deus, de uma maneira totalmente contra o que seria saudável, vamos dizer assim. E depois que isso está formado na cabeça dele, para você tirar é muito mais difícil. Vai precisar aprender com a vida, tomar algumas pancadas ou do milagre de Deus mesmo para intervir. E hoje a gente tem, o que a gente tem hoje no mundo? Tentação, à torta e à direita. Eu dei um exemplo para vocês agora do Facebook. Mas existem outros tipos de tentação. A Bíblia fala aqui sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Eu estava, às vezes eu vindo do trabalho, eu venho vendo televisão no celular, né? Eu baixei um aplicativo aqui que tem a televisão aberta. É para passar o tempo da viagem, eu venho vendo jornal. Só que no horário que eu venho assistindo, tem aqueles jornais que é sensacionalista, né? Da Record, essas coisas, 5, 6 horas da tarde. Só tem tragédia, né? Mas não tem nada para ver, eu fico vendo de lá aqui. E uma coisa que me chama muita atenção é que alguns jovens que são presos por furto e alguma coisa, você sabe como eles são presos? Porque vai para a rede social e começa a postar cordão de ouro, moto aquática, não sei o quê, e aí não sabe justificar de onde vem aquilo. Quer dizer,
A pessoa ela furta, às vezes tira a vida de uma outra pessoa, não para comprar o pão de cada dia. Isso não é justificativa, tá? Eu não acho que roubar seja justificativa, mesmo que a pessoa tenha dificuldade financeira, ela não tem que recorrer a isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que recorrem. Só que esses jovens, são jovens mesmo, não roubam, não cometem esses delitos para isso, porque está com fome e não vê outra maneira, falar roubou o celular, roubou o negócio. Não, é para vender, arrumar dinheiro e ostentar em rede social. Em postar foto em jet ski com um monte de mulheres, ou em casas de luxo, um monte de coisa, praticando furtos para isso. E você vê que esse amor à avareza, à ostentação, a essa coisa, é uma apelação muito grande para a juventude aí fora. Quantas meninas não entraram no tal do OnlyFans, vocês já ouviram falar? Que é a prostituição moderna, né? Hoje em dia. Postar fotos nuas para ganhar curtida. A pessoa paga para ter a foto. Tem um monte de jovem aí que vai para a academia e faz isso. Para ganhar dinheiro, e ganha muito dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Dinheiro fácil. Não é? Eu posso fazer qualquer coisa sem nenhum pudor para justificar uma vida financeira lá em cima? Não. A tentação é grande, porque é um dinheiro fácil, você consegue. O jovem hoje em dia já não quer mais responsabilidade, como a gente viu, a questão da geração, não quer mais ter compromisso com o horário, acordar cedo, submeter a um chefe, às vezes, que vai te pedir coisas que vai te dar dor de cabeça, que vai exigir um esforço seu. Para que ele pode fazer isso se ele tem meios mais fáceis de conseguir? Essa é a geração, é a apelação que a gente tem hoje. As más companhias, as tentações sexuais e de outras naturezas, como financeira e por aí vai. A sabedoria divina instrui sobre a necessidade de evitar esses caminhos que no final levam à destruição. Se não a destruição aqui em vida, a pior de todas, que é a eterna. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa e a de nossos filhos. Amém? Próximo conclusão, falei que ia terminar rápido hoje, 8h40, ela dá para tomar um cafezinho. Os pais cristãos têm o dever de ensinar a sabedoria do Senhor e guiar os filhos para que permaneçam no caminho da piedade, protegendo-os de influências malignas do mundo. E são muitas. Está cada vez mais difícil para um jovem seguir a palavra, ser um jovem realmente de Deus que siga as Escrituras. É tarefa dos pais que conheceram a palavra, orientar e ensinar, sem irritar os filhos. Lembra, acertando a dosagem. Existe uma dose na orientação, no rigor, mas ele é necessário e faz parte da nossa missão como cristãos, como igreja, também pastorear nossa casa, nossa família e nossos filhos. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento, ou seja, confia no Senhor. A gente ontem estava conversando aqui, né, pastor, falando sobre alguns pastores que às vezes recebem igrejas que não crescem, que tem uma dificuldade para atrair membros. Só que a responsabilidade por chamar os membros não é do pastor, é de Deus, é Deus quem traz. Existem lugares que o rebanho de Deus é de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas vão existir cidades que são 2 pessoas, 3 pessoas. Aqueles ali são o rebanho de Deus, e a função daquele pastor é pastorear aquele rebanho, independente da quantidade de pessoas que estejam ali. A mesma coisa na nossa família. A nossa função é pregar, mostrar a palavra e instruir. Se o filho vai ouvir ou não, se vai andar nos caminhos retos ou não, é responsabilidade deles, porque no dia do juízo, ninguém vai responder por todos os outros que estão à sua volta. Nós vamos responder pelas nossas próprias atitudes. Então tenha, pai e mãe, a consciência tranquila de que você fez aquilo que deveria ser feito. Cuidou, apoiou e ensinou. Mas chegando numa certa idade, os nossos filhos vão seguir os caminhos dele. Então confia no Senhor. Se for da vontade de Deus, aquela sementinha que você está plantando, ela vai florescer. Uns florescem mais cedo, outros florescem mais tarde. Infelizmente, aqueles que florescem mais tarde passam por determinadas coisas na vida que não precisariam ter passado, mas enfim, cada um tem a sua livre agência e cada um vai responder de si. Então, naquele grande dia,
quando estivermos na frente do nosso Deus para prestar conta das nossas atitudes, que a gente possa ter a nossa consciência tranquila de que nós ensinamos, orientamos, fizemos aquilo que pudermos. E aí, nosso filho que siga o caminho que ele quiser seguir, vamos dizer assim. Mas tenha a consciência tranquila de ser feito o que pôde. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe, não abale, não desestruture o seu próprio entendimento. Continua firme. Tá? Assim, só um complemento dessa questão. Só um complemento nessa questão dos pais, que muitas vezes os pais orientam, os filhos não obedecem, mas muitas vezes também os pais cometem muitos erros durante esse processo, e eu acho que é muito importante, eu escuto alguns falando, fiz a minha parte, trouxe para a igreja a vida toda. Isso não é ensinar o caminho. Então, os pais terem essa reflexão também dos seus erros, pedir perdão ao Senhor e pedir perdão aos seus filhos também. Eu acho que às vezes a gente fica assim, ensinei o caminho, mas nem sempre. A gente é ser humano, né? O pai é nada mais do que uma criança que cresceu. Então, quer falar? Não, posso falar assim aqui. Vamos ligar, pode estar gravando aí. Outra coisa também, como a irmã falou, é que nós temos que ensinar no caminho, junto no caminho. Não apenas levar para a igreja, mas estar sendo exemplo. Porque o exemplo fixa muito mais do que só o falar. A gente não pode esquecer que é ser humano também, né? Nós somos só crianças grandes, vamos dizer assim. Somos adolescentes que viveram mais tempo. Tem diferença entre você e seu filho. É só a experiência mesmo, o tempo de vida. Então a gente vai cometer erro, a gente comete erro. Todo mundo comete, se não cometeu ainda, você vai cometer. E a questão de ensinar no caminho não é só trazer para a igreja não, tá? Trazer para a igreja é terceirizar. É trazer para a igreja, para o pastor, para o líder da juventude, ensinar o que você deveria ensinar em casa. Não é só trazer para a igreja. Eu falo ensinar mesmo, sentar junto, ler a palavra, ou se ainda não tiver essa abertura de ler a Bíblia, porque tem pais que passam por isso. Pega a Bíblia, o filho já corre. Ensina o caminho, aquilo que está escrito, sem citar. O preceito, sabe? O conteúdo, não precisa ler a letra, mas ensinar o caminho que está lá. Então ensinar não é trazer para a igreja. Trazer para a igreja apenas é terceirizar para o pastor e para os líderes da juventude, do grupo, ensinar o seu filho o que você deveria ter ensinado em casa. Então não é só trazer. Mas se você tem feito essas conversas diárias, vamos dizer assim, se for possível, né? Nem sempre é, mas rotineira, né? Vamos dizer assim, não substituir a palavra, é rotineira. Você tem instruído, tem falado dos caminhos do Senhor, ensinado, tem essa consciência tranquila e confia no Senhor que no momento certo essa sementinha vai florescer. E nós cometemos erros, irmão. Não também fico muito preocupado com isso, que às vezes a gente ama, né? Eu sou pai, a gente ama nosso filho. Então se a gente vê, se eu, por exemplo, ver meu filho sofrer por uma coisa que de repente eu posso ter vacilado e tudo mais, eu vou sofrer junto também. Nós vamos cometer erros, irmãos. Não turbe o seu coração. A Bíblia, ela não diz que você vai fazer tudo certo. Exato. Ela diz, ela te orienta. Fala que grava. A Bíblia não diz que você vai fazer tudo certo. Ela te dá o caminho, o roteiro, mas ela mesmo diz que você vai errar, você vai falhar e a gente não vai acertar nunca. Sempre nunca, né? Eu acho que é. Não, acertar sempre nunca. Só se a gente fosse perfeito, mas não é. E essa é uma das importâncias da igreja, sabia? Para que existe a igreja, essa comunhão dos irmãos? Justamente para compartilhar entre si, aprender uns com os outros, sobre como agir, tanto nas demandas da vida, quanto na criação dos filhos. Não é isso que a gente ouve aqui nas mensagens? Sobre como viver uma vida santa, sobre como proceder no trabalho, sobre o que é pecado, sobre o que é arrependimento, sobre o que é eleição, sobre qual é a vontade de Deus. Não é isso que é para isso que a gente veio ouvir a mensagem? Essa é a importância de congregar, aprendendo uns com os outros, inclusive essa parte de criação de filhos. Então não faça sozinho, esse é mais um. Tem um pastor, tem outras pessoas na igreja que têm conhecimento, tanto de vida, de experiência, quanto na palavra, que podem nos ajudar a tomar certas atitudes e errar menos. Nunca errar é impossível, mas errar menos. Tá bom? E reconhecer, né? E reconhecer. É isso aí.
Importante, reconhecer e pedir perdão. Pai, não provoqueis vossos filhos da ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Efésios 6:4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Amém? Falei que eu terminar cedo, 8h48, acabei de passar um pouquinho. Vamos orar, dá para tomar um cafezinho para a gente preparar para o culto. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez. Te agradecemos por estar aqui e por compartilharmos, Senhor, uns com os outros, conhecimento sobre a Tua palavra e todo o conhecimento vem de Ti, não vem de homens, mas vem do Senhor. Ensina-nos, Pai, a como tratar os nossos filhos, a como tratar os nossos pais, principalmente se eles ainda não conhecem o Senhor, porque, Pai, no país em que nós vivemos hoje, são raras as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas o Jesus que a maioria conhece não é o Jesus que nós conhecemos. A palavra tem sido cada vez mais distorcida, tem sido cada vez mais modificada para algo que é distante daquilo que realmente está aqui nas Escrituras. Então nos ensina a mostrar, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos pais, o Jesus das Escrituras, o Jesus que nós seguimos, que nós cultuamos, que nós estamos aqui e aprendendo dele. Cuida de nós, Pai. Prepara nosso coração para o culto, que nós ofereceremos ao Senhor em alguns minutos. Te entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.